Nós concluímos o estudo da lição da semana passada com a enorme frustração, o enorme desapontamento de Guilherme Miller e seus seguidores com relação à volta do Senhor Jesus, com relação ao que eles entendiam ser a purificação do santuário. Para eles, a purificação dos santuários seria a volta do Senhor Jesus purificando a terra com fogo. Eles tinham estudado a profecia das 2.300 tardes de manhãs e chegado a uma data, 22 de outubro de 1844. E nessa data eles esperavam que o Senhor Jesus voltasse. Eles pregaram isso. Miller pregou isso por mais de 10 anos. E agora o Senhor Jesus não voltou. O que é que teria acontecido? O que seria o santuário a ser purificado? Muitos dos seguidores de Miller se desapontaram tanto e se dispersaram, não crendo mais em profecias, em datas, em nada. Mas outros foram estudar a Bíblia, e estudando o livro de Daniel, o capítulo 7 e o capítulo 8, eles viram que havia um paralelo. Esses dois capítulos apresentavam profecias em fases que correspondiam aos reinos: Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. E a quinta fase dessas profecias, no capítulo 7 de Daniel, era o juízo no céu. E mais, a quinta parte no capítulo 8 também de Daniel era a purificação do santuário. Portanto, eles entenderam, fazendo um paralelo entre essas duas profecias, do capítulo 7 e do capítulo 8, de que a purificação do santuário seria um juízo no céu. Associaram esse estudo ao livro de Hebreus, que falava muito sobre o santuário no céu. Veja o texto da nossa lição. Os paralelos ajudam a mostrar a verdadeira natureza da purificação do santuário, que é um juízo investigativo pré-advento. O que é esse juízo investigativo pré-advento? Veja, irmãos, como é que Deus vai poder colocar seres humanos pecadores no céu, dar a eles a vida eterna? Como que o Senhor vai justificar esta premiação, vamos dizer assim, essa justificação? Como Deus vai fazer para justificar isso diante do universo? É preciso haver uma investigação. É preciso haver o que a Bíblia chama de juízo investigativo, que vai acontecer, obviamente, antes do Senhor Jesus poder atribuir a esses crentes, atribuir a vida eterna, para demonstrar que eles merecem a vida eterna. Esse é o juízo investigativo e certamente tem que acontecer antes da atribuição da recompensa. É isso que se trata, é desse juízo que trata a purificação do santuário celestial. Apresentar diante de Deus aqueles que estão justificados em Cristo, isso é, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, e aí tiveram os seus pecados retirados do santuário por conta da confissão e por conta do sacrifício intercessório do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus não pode atribuir a seres humanos pecadores a vida eterna antes de justificá-los diante do universo. Veja, irmãos, um texto que é o texto para memorizar da nossa lição, um texto importantíssimo, eu considero um dos textos mais importantes do livro de Hebreus. Eu já vi pastores falando assim, esta é a manchete do livro de Hebreus. Se o livro de Hebreus fosse uma revista, fosse um jornal, isso estaria estampado na capa. Veja lá Hebreus 8, versos 1 e 2. Ora, o essencial dessas coisas é que temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. À direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Veja que o autor de Hebreus está falando assim, existe um tabernáculo no céu, que foi erigido por Deus, não erigido por homens, como o tabernáculo do deserto, ou como o templo, os templos de Jerusalém.
que foram edificados por homens. Mas não, existe um tabernáculo no céu que foi edificado por Deus. E é nesse tabernáculo que o Senhor Jesus ministra como sumo sacerdote. A lição dessa semana vai fazer um paralelo entre o tabernáculo do céu e o tabernáculo da terra. Entre o dia da expiação na terra, onde eram retirados os pecados, simbolicamente eram retirados os pecados que haviam sido depositados no tabernáculo, e vai fazer um paralelo com o tabernáculo do céu, o santuário do céu, onde o Senhor Jesus, como o nosso sumo sacerdote, retira os pecados daqueles que o aceitaram como Salvador pessoal. Esse vai ser o estudo da nossa lição. Esse é um estudo distintivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A nossa igreja tem como doutrina a doutrina do santuário, que é uma doutrina importantíssima, é uma doutrina fundamental para o entendimento das verdades bíblicas. Não é uma doutrina que os outros cristãos aceitam, mas é a doutrina bíblica, e nós vamos ver na Bíblia essa doutrina. E enquanto Igreja Adventista, nós temos o dever e o privilégio de apresentar essa mensagem, a mensagem do santuário celestial, a mensagem do Senhor Jesus, que completa no santuário celestial a obra que foi feita na cruz. Completa a salvação de cada um de nós. Portanto, irmãos, a purificação do santuário celestial é para a nossa salvação. Lembre-se que eu falo sempre qual é o negócio de Deus. O negócio de Deus é a nossa salvação. E o Senhor Jesus ministra no santuário celestial, praticando o juízo investigativo que antecede a sua vinda, ao seu advento. Que Deus abençoe a cada um de nós, a gente possa entender essa doutrina. Entender e ficar feliz em saber, como diz o texto de Hebreus, que lemos o verso para memorizar. O essencial dessas coisas, de tudo que se está falando, é que temos um sumo sacerdote que se assentou no santuário celestial. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pela vida e pela saúde. Obrigado porque o Senhor tem provido a nós o Espírito Santo para nos iluminar, para que entendamos a sua palavra. Obrigado porque nesta semana vamos aprender um pouco mais sobre a doutrina do santuário, sobre o santuário celestial, onde o Senhor Jesus está ministrando a salvação de cada um de nós. Nos abençoa, portanto, nesta semana, que tenhamos um estudo feliz, um estudo profundo, um estudo proveitoso para a nossa vida espiritual. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, quero desejar a todos uma feliz semana. Vamos, nessa semana, estudar, aprender um pouco mais sobre o santuário celestial, mas especialmente aprender um pouco mais sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, que é o ministério salvador, é um ministério para salvar a cada um de nós. Deus esteja com cada um de nós.